Você provavelmente nunca pensou nisso de forma consciente, mas existe uma diferença curiosa entre as casas brasileiras e as americanas, que revelam muito mais do que apenas escolhas arquitetônicas. Aqui no Brasil, quase toda residência possui uma caixa d'água, seja ela nos telhados, escondidos atrás de paredes ou integrada à construção. É tão comum que deixou de chamar a atenção. Agora observem os bairros residenciais nos Estados Unidos. Os telhados são limpos, nenhum reservatório visível, nenhuma reserva individual de água. Isso leva a uma pergunta bem importante. Como uma casa funciona sem armazenar a sua própria água? E o que acontece quando o abastecimento na região falha? A resposta envolve engenharia, saúde pública e clima, além de decisões históricas que moldaram dois modelos completamente diferentes de infraestrutura urbana. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e a ausência de caixas d'água nas casas americanas não significa tecnologia superior nem descuido com segurança. Na verdade, representa uma escolha estrutural baseada em outra lógica de funcionamento do sistema. Aqui no Brasil, o abastecimento foi projetado considerando interrupções frequentes. A solução foi distribuir autonomia. Cada casa mantém sua própria reserva de água. Já nos Estados Unidos, o caminho foi o oposto. Ao invés de milhares de reservatórios individuais, o armazenamento foi centralizado. Se você observar o horizonte de muitas cidades americanas, vai notar torres metálicas elevadas com o nome do município pintado nelas. São as chamadas Water Towers. Elas funcionam como grandes caixas d'água coletivas. O princípio é bem simples. A água é bombeada até o topo da torre e a partir dali a gravidade faz o resto do trabalho. A descida natural cria pressão constante nas tubulações, normalmente entre 50 e 100 psi, um nível significativamente maior do que encontramos em muitas residências aqui no Brasil. Essas torres também equilibram o consumo ao longo do dia, pois durante a madrugada, quando a demanda de água é baixa, elas vão ser logicamente abastecidas, e nos horários de pico liberam a água armazenada, reduzindo a necessidade de esforço contínuo das bombas. Ou seja, o armazenamento existe, apenas mudou de lugar. Saiu do telhado das casas e passou para infraestruturas públicas. Mas a engenharia hidráulica explica apenas parte dessa história. Existe também uma questão sanitária, pois nos Estados Unidos, armazenar água dentro de residência é considerado um ponto potencial de risco. A água tratada contém cloro residual justamente para impedir a proliferação de micro-organismos durante o transporte pela rede. Quando essa água permanece parada por longos períodos em reservatórios domésticos, o cloro começa a perder a sua eficácia. Isso pode favorecer o crescimento de bactérias como as legionelas, que são associadas a infecções respiratórias graves. E é por esse motivo que a legislação americana, baseada no Safe Drinking Water Act, estabelece responsabilidade rigorosa sobre a qualidade da água que é entregue ao seu consumidor. Quanto menos etapas existem entre o tratamento e a torneira, menores são os riscos sanitários e jurídicos. A lógica adotada é bem simples. Água em circulação constante é água mais segura. O clima também exerce um papel decisivo nessa escolha. Grande parte do território americano enfrenta invernos com temperaturas negativas. Um reservatório exposto no topo de uma casa congelaria com muita facilidade. E quando a água é congelada, a gente sabe que ela expande, rompendo tubulações e causando danos estruturais relevantes. Por isso, os encanamentos são instalados embaixo de uma zona chamada frost line. É uma determinada profundidade do solo onde a temperatura permanece acima de zero mesmo durante o inverno. Dentro dessa lógica construtiva, um tanque elevado doméstico simplesmente não faria sentido. Há ainda um fator histórico pouco lembrado. No século XIX, cidades americanas sofreram incêndios urbanos devastadores. Muitas construções eram feitas de madeira, e o combate ao fogo exigia sistema hidráulico capaz de fornecer grande volume de água sob pressão. A infraestrutura passou então a ser dimensionada também para alimentar hidrantes de emergência. Um sistema capaz de combater incêndios em larga escala naturalmente conseguiria abastecer residências sem necessidade de reservatórios individuais. Além disso, muitas casas americanas utilizam estruturas em wood frame, composta por madeira e drywall. Elas não foram projetadas para suportar o peso concentrado de milhares de litros de água sobre a sua cobertura. Até aqui o modelo parece ser mais eficiente, mas toda solução de engenharia envolve uma certa troca. O ponto vulnerável desse sistema é a dependência contínua de energia elétrica. As bombas precisam operar para manter as torres abastecidas e a pressão da rede estável. Se a eletricidade falhar por tempo muito prolongado, o sistema começa gradualmente a perder capacidade. A torre sustenta o abastecimento por algumas horas e, em alguns casos, por um dia.
Depois disso, a água deixa de chegar até as residências. Foi o que ocorreu no Texas em fevereiro de 2021. Uma onda extrema de frio provocou colapso energético, deixando milhões de pessoas sem eletricidade e, consequentemente, sem abastecimento de água. Sem reservas domésticas, tarefas básicas se tornam um desafio imediato. Nesse cenário, algo considerado comum no Brasil revelou uma vantagem muito importante. A caixa d'água oferece autonomia temporária diante de falhas sistêmicas. Os Estados Unidos não abandonaram esse modelo por falta de tecnologia. Eles optaram por uma infraestrutura coletiva altamente pressurizada, concentrada e monitorada. O resultado é o maior conforto no uso cotidiano e maior controle sanitário, mas também uma dependência maior do funcionamento contínuo da rede. A Caixa d'Água brasileira representa resiliência individual. Entender essas escolhas mostra que algo tão simples quanto abrir uma torneira envolve decisões de engenharia, política pública e percepções culturais sobre segurança e confiabilidade. E se você gostou dessa análise, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.